São 9h05. Priscila Yazbek já aqui com a gente nesse cantinho do estúdio. A instituição fiscal independente, IFE, revisou para baixo as projeções para a inflação desse ano e também do ano que vem, né, Pri? Os dados fazem parte de um relatório de acompanhamento fiscal do mês de outubro, que foi divulgado na quarta-feira pela instituição. Vale lembrar que a IFE é um órgão de monitoramento da política fiscal ligado ao Senado. Priscila Yazbek já está aqui com a gente para detalhar tudo que vem por aí, né, Pri? Exatamente. Então, a gente trouxe alguns destaques. É um relatório extenso, tem mais de 50 páginas, mas primeiro eu queria destacar essas previsões para a inflação e também para o saldo das contas públicas para o ano que vem e para esse ano e para o ano que vem. Então, a inflação, como você falou, Stephanie, foi revisada, caiu de 6,4% a previsão para esse ano para 5,8%, em linha também com as revisões que o mercado tem feito, e para o ano que vem de 4,9% para 4,8%. E o saldo das contas públicas, que foi um dos grandes destaques do relatório, está previsto em 1,1% do PIB, ou seja, um superávit, um saldo positivo para as contas públicas de cerca de 51 bilhões de reais. Aqui é interessante que no começo do ano a meta fiscal, a meta colocada pelo governo, tinha sido uma meta de um déficit, de um saldo negativo de 170 bilhões de reais. Então, com uma arrecadação positiva, fruto de inflação mais alta, boom das commodities, reabertura plena das atividades, esse saldo deve ficar bem mais positivo do que aquele saldo negativo que estava previsto no começo do ano. E para 2023, aqui que mora o perigo, que é o que a gente tem falado. As injeções de recursos na economia têm ajudado muito os indicadores nesse momento em 2022. Para agora. Mas para 2023, cobram seu preço. Então, para 2023, a IFE faz dois cenários. No cenário base, mostra que a gente pode ter um superávit de 4 bilhões e meio de reais, um saldo positivo. Cenário mais otimista. No cenário mais otimista e num cenário que não inclui o auxílio em R$600 e não inclui, por exemplo, algumas desonerações e também a manutenção de isenção sobre tributos federais. Já colocando o cenário alternativo, e nesse caso aqui, o irônico é que o nosso cenário alternativo pode ser o cenário provável, porque os dois candidatos, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro, falam que vão manter o auxílio em 600. Em R$600. E aí esse é o cenário mais provável. Exatamente. E aí, com esse cenário de manutenção dos estímulos, o gasto, né, o saldo das contas públicas pode ficar negativo em 103 bilhões de reais. Então, um déficit se esses estímulos e o auxílio de R$600 for mantido para o ano que vem. Ou seja, pode ser desde positivo de 4,5 até negativo de menos 103. Exatamente. Olha o tamanho desse espectro, do espectro do que pode acontecer com a nossa economia para o ano que vem. Exatamente. Agora, vamos falar também de teto de gastos, né? Trazendo à tona aquela expressão que Paulo Guedes usou, o teto é um teto retrátil. Exato, o pessoal fala que é um teto retrátil, que é um rooftop, que aí tem gente que fala que... É um teto solar também, né? Exato, falam que é um arranha-céu, né, porque já estourou muito. Então, a gente vai trazer também esse outro retrato que seria assim, de tudo que a IFE destacou, primeira questão é incerteza para o ano que vem, segunda questão que eles destacaram, a gente falou com a diretora da IFE mais cedo hoje, essa questão sobre como as despesas aumentaram ao longo do ano. Então, entre o que foi previsto no começo do ano na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e o que aconteceu agora, as despesas subiram 100 bilhões de reais, principalmente por causa desses 3 pontos aqui. Então, houve uma despesa adicional numa sentença judicial relacionada ao Campo de Marte, que o governo federal vai ter que pagar para o município de São Paulo, de 24 bilhões de reais, créditos extraordinários da pandemia, que somam 23 bi, e a PEC dos benefícios, que justamente prevê a expansão do auxílio para R$600, que adiciona 40 bilhões de reais em despesas. Por que isso aqui é importante? Que a diretora da IFE estava explicando que essa questão, esses 100 bilhões a mais, eles mostram, eles dimensionam e quantificam a fragilidade e a perda de credibilidade do teto de gastos. Então, quando a gente fala que o teto de gastos foi estourado, que teve uma perda de credibilidade, a gente está falando dessa despesa que aumentou. Então, uma coisa é a arrecadação que aumenta, outra coisa é uma regra que impede o aumento das despesas. E o que a gente está vendo é que o aumento das despesas, ele continua a despeito da regra do teto. É por causa desse aumento de despesas que o pessoal fala que o teto é retrátil ou que o teto não está funcionando. A regra existe no papel, na prática, né? O próprio Instituto ligado ao Senado aqui vai apontando. Pri, obrigada. Já já a gente volta a conversar mais.